o Despertar, porque ele quer que a galera desperte para os segredos, as realidades escondidas e tal. Então, o objetivo do cara é mostrar como o mundo ali pode ser uma verdadeira ilusão, né? E como é que a humanidade, segundo ele, é uma tese que eu vou contestar depois, minha singela e humilde opinião, que a humanidade está passando por um grande despertar, uma mudança de consciência, saindo de um estado ali que ele chama de 3D, né, que é um estado mais material, indo para um estado 5D, que seria mais espiritual, né? Então o cara vai trazer uma mistura de teoria da conspiração com espiritualidade, história antiga, extraterrestre, né? Então, não é, obviamente, um mapa geográfico, né? Na verdade, é uma conexão de várias ideias e conceitos ali que vai levar a galera a refletir sobre o que realmente está acontecendo no mundo, né? Então, vamos por partes aqui, né? O mapa, como vocês viram aí, acho que já mostrou pra galera, né? O mapa é um cartaz ali lotado de setas, imagens, textos, né? Que na verdade ele chama de o mapa de um meme supremo, né? Foi feito para ser ali um super meme numa única página, por isso que reúne coisa pra caramba, como se fosse um holograma, né? Aquele conceito do holograma que cada parte reúne o todo. Então ele quis reunir tudo que tem assim de verdades que o ser humano deveria conhecer para perceber que o nosso mundo é uma verdadeira ilusão, né? E segundo o criador, né, o Champ Parinha lá, que é um tailandês americano, é claro que é importante lembrar... Despertar, né? Aqui, quando a gente fala metafísica, na filosofia, metafísica é o estudo da... A gente tem a ontologia, por exemplo, que é o estudo daquilo que é, das coisas que são, né, ou daquilo que existe. Ontologia vem do termo grego toon, que é o ser, né? Não apenas no sentido de o ser, assim, um ser vivo, mas o ser no sentido do verbo ser, aquilo que é, ou aquilo que existe, né? Então a ontologia vai estudar o que será que existe, que eu posso ter certeza que existe e que não existe. A epistemologia, que é o estudo de como conhecer o que existe, né? Tá. Então a metafísica é interessante porque ela estabelece o que existe e depois como conhecer isso que existe. Mas aqui metafísica está sendo usada no sentido assim de coisas mais espirituais, né? Mais de nova era e tal. Então só para separar, né, esses dois conceitos, para a galera não achar que você vai estudar muita gente vai estudar a metafísica na filosofia achando que vai estudar mistérios do mundo espiritual, não é exatamente isso. Então esse cara, ele passou 10 anos criando isso, esse tailandês aí americano, e o mapa vai mostrar, como eu estava falando, esse caminho para você escapar dessas ilusões do mundo, né? E você chegar até a fonte original de tudo, que alguns vão chamar de Deus. Essa é uma ideia muito antiga, né? Super de que antiga. esse mundo é um espelho Exato. do mundo real, a ideia o mundo das ideias de Platão, Exatamente, onde as coisas cara. tudo é real e perfeito a gente e vai lá e eterno e busca imutável. e traz pra cá. Essa história é legal pra caramba. Inclusive, eu acho que a galera gosta de filosofia, né? Eu gosto não... pra caramba. Eu... Essa semana tem um episódio com o Clóvis de Barros, Vai sexta-feira. ter? Vai. Então, legal. Sobre Odisseia. Poxa, Cara, tô louco legal. Vai ter o filme, né? Do Vai. Nolan, né? É. Então, Clóvis de Barros é um cara legal que dá pra bater um papo também. Vamos fazer se um quiser junto, depois, né? Vamos fazer uma Porque collab. Não parece não, mas eu me viro em filosofia também, né? E vamos ter um programa semanal aí do Clóvis de Barros aí toda sexta-feira às 11 horas aí, então já Aí sim, vai ser pô. legal pra caramba. Show de bola. Então, o que acontece? A gente tem Vou dar uma palhinha de filosofia aqui, tá? Vambora. Beleza. Então a gente tem na filosofia um momento que a filosofia ela se divide em duas linhas, ali antes de Sócrates, né? A famosa filosofia pré-socrática, né? E a filosofia pré-socrática, eles estão ali pensando na origem das coisas, né? Ou que no grego se chama arquê, né? Ou archi, que é... A galera fala arqué, que é o início das coisas, que é o princípio. Como escreve esse arco? AR é grego, né? Mas a transliteração para português é ARCHE e um acentinho. Tá. Sei como que é. Arché, né? Fala, mas dependendo do grego, fala archi, né? Então, essa palavra a gente conhece, por exemplo, em arquitetura. O que é tecton, que dá origem à placa tectônica? Tecton é construção. Arquitetura são os princípios da construção. Então, araqué significa o princípio. E, a título de curiosidade, por que os primeiros filósofos, né, e o considerado primeiro filósofo é o Tales de Mileto, por que eles estavam tentando descobrir as origens? Aí é o livro, o primeiro livro citado aí, se os escribas puderem ajudar, né? Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, do Marcel Detienne. Nesse livro, esse filósofo antropólogo, ele vai mostrar que havia uma grande
batalha de poder na transição da Grécia arcaica, que era a Grécia dos reis, para a Grécia clássica, que já é uma Grécia que vai fazer a transição para aquela ideia de democracia, né? Apesar de ter os tiranos como Solon, Pisístrato. Então, o que estava acontecendo? Na Grécia arcaica, havia os reis. E esses reis justificavam o seu poder com uma espécie de teoria do direito divino. Ou seja, eu sou rei porque os deuses me escolheram para ser rei. Aí a galera fala, mas quem disse que os deuses te escolheram? Esse aí, ó. Pierre Vidal-Naquet, que faz o prefácio, também é um historiador muito magnífico ali. Então, livro fundamental, mas não vou iludi-los. Não é um livro fácil de ler, mesmo na tradução em português, porque eu acho até uma sacanagem isso. O cara bota alguns termos em grego, escrito em grego, ele não tá nem aí para explicar o que é. Então, se você não sabe ler grego, você tá ferrado. Você tem que buscar por conta própria. Né? Ele não traduz, não. Então, assim, eu que sou alfabetizado em grego, né? Eu sou um analfabeto funcional em grego, né? Eu sei ler, mas não entendo muito o que eu tô lendo. Por causa da Bíblia, você se forçou da Bíblia, né? O hebraico também. Então, eu sou analfabeto funcional nesses idiomas aí. Falo um pouquinho, né? Não passo fome, mas não como o que eu quero, né? Mas me viro. Consigo ler sem a transliteração. Então, cara, nesse livro ele vai mostrar algo muito interessante, que é o seguinte. Os reis diziam que eles eram reis não apenas porque eles eram escolhidos pelos deuses, mas eles eram descendentes dos deuses. Então a gente está falando de uma genealogia divina. E aí a gente entra no Hesíodo. O Hesíodo tem a cosmogonia, a teogonia, né? O que é a cosmogonia? A origem do universo. A teogonia é a origem dos deuses. E aí, nessa genealogia dos deuses tendo filhos, o cara faz uma linhagem falando, eu sou filho desse Deus, que é filho desse Deus, que é filho desse Deus, chegando até o Deus primordial. Então, quem ratificava o poder desses reis, que se diziam semideuses, você imagina um rei Mino de Creta, né? Hércules, por exemplo. Eu ia falar Heracles, mas é tudo a mesma coisa, né? Hércules e Heracles é igual sovaco e axila. Assim como Odisseu e Ulisses, né? É o mesmo nome, né? Igual Francisco e Chico, né? Odisseia veio de Odisseu, né? A aventura de Odisseu. Do Odisseu. Você sabe como é que mudou uma coisa para outra? Não. É porque o nome em grego é Ulisses, aí vai evoluindo para Olísseo, aí depois de Olísseo para Odisseu, aí Odisseu. Ué? É a mesma evolução. Evolução o quê? Com o tempo? Com o tempo a palavra foi mudando, né? Então, por exemplo, você vê a palavra Yaakov em hebraico, né? Que é Jacó. Vai evoluir para a palavra Tiago. Pois né? Tiago é uma evolução do Jacó, né? Então, é por isso que Odisseu e Ulisses é... Aí você estuda, né? Odisseia, a história de Ulisses. Mas é a história de Odisseu, o nome dele, né? Então, o que acontece, cara? Uma história muito interessante. Os caras perceberam que o poder da monarquia na Grécia arcaica era ratificado pelos profetas que diziam que, conversando com os deuses, esse cara é um dos filhos dos deuses, ele é o rei. Então, o profeta, ele misturava a função de poeta e profeta. Por que poeta? Cara, a grande questão no jogo do poder na Grécia arcaica é o seguinte, não tinha escrita. Era uma Grécia sem escrita. Eles não tinham dominado a tecnologia da escrita ainda. Então, nessas sociedades chamadas ágrafas, ou seja, sem escrita, como a gente tem aqui no Brasil várias sociedades, né, originárias tribais aí, não tem escrita. Como é que eles fazem então? Tem o líder da tribo e esse líder tem a função de guardar na memória dele a história toda do povo. Tudo. E aí ele reúne a galera ali ao redor da fogueira e ele conta a história do povo. Parece a história do Fahrenheit, né? Exatamente. Fahrenheit é isso. No futuro, os livros são proibidos, são queimados. Exato. Fahrenheit 451. 451, né? Ray Bradbury. Que é a temperatura que o papel pega fogo. Aí um bombeiro é acostumado ele é a polícia da época, né? Ele é acostumado a queimar os livros. Aí ele por acaso pega um livro, em vez de queimar, ele guarda e começa a ler e acha aquilo interessante, começa a ficar viciado em ler livro, mas aquilo é proibido. Aí ele tem que fugir e encontra tô falando livro de 1960, 50. Não é spoiler então não, tá, galera? E ele encontra um grupo de pessoas que leem livros, são meio afastados da sociedade, subversivos, e tem os homens livros. São pessoas que decoram o livro inteiro e ficam passando para as outras pessoas. Para poder preservar aquele conhecimento. Exatamente. Aí você vê velhinhos passando para crianças, fazendo essas crianças
Por exemplo, você vai ser Macbeth. Isso. Você vai ser Moby Dick. O codinome do cara é o nome do livro. É, exatamente. Exato. É fantástico essa ideia. Sensacional. E existia essa figura, então... Isso nas sociedades ancestrais era assim. Até hoje em dia, nas tribos tem isso, né? Então O cara que passa o conhecimento... Inclusive, hoje eu tô inspirado aqui, que o tema é muito legal. Vou indicar outro livro sensacional para vocês que gostam de ler, amam o conhecimento. Então você tem, originalmente, o sábio é o Sófos. E aí depois, a partir do Sófos, que é o sábio em grego, você tem o Filósofos, aquele que é aquele amigo da sabedoria, né? Então, voltando aqui, não tinha escrita. Então, havia um cara, um pajé da tribo, né, o líder dessa tribo, que tinha que decorar a história toda do povo. Então, imagina, Vilela, você ter que decorar, cara, a teogonia e a cosmogonia de Hesíodo e decorar a Ilíada e Odisseia tudo de cabeça. Caramba, um calhamaço. Aquilo ali não era escrito, era contado. E, na verdade, você imagina assim, cara, a gente vê, né, peças de teatro que a galera decora o texto todo ali, né, e faz a performance ali brilhantemente. Agora, naquela época, eles tinham que desenvolver técnicas para poder decorar aquilo tudo. Então, havia ali as chamadas mnemotécnicas, né? Porque mnemosine é a deusa da memória, mnemotécnicas são as técnicas de memorização. Então, as mnemotécnicas envolviam colocar no texto, para facilitar a decorar, ritmo, melodia, ou seja, ele cantava o texto com melodia, e rima. Então, rima, melodia, métrica, eram formas, sabe aquela ideia? O verso alexandrino, tem a métrica específica. Era uma forma de ajudar o cara a achar, é quase que uma inteligência artificial, né? LLM, que ela fica adivinhando a próxima palavra. Pois é. Então, o cara adivinhava a próxima palavra porque tinha que rimar com a palavra anterior. Então, mais fácil. Mais fácil. Reduz bastante o... Exato. Então, é por isso que havia essa ideia do canto. Não era um conto, era um canto. Ele contava cantando, usando toda essa rima, essa métrica e essas estratégias de memorização. É claro que, para além dessa estratégia de memorização, ele pedia ajuda às deusas da memória, né? Então, a deusa da memória se chamava, como eu falei aqui, Mnemosine. E a Mnemosine, ela tinha filhas, que eram as musas. Johnny Mnemonic. Mnemonic. Coloca aí do Keanu Reeves. O filme é horrível. Mas faz parte da cultura Ele tinha um pop. HD na cabeça, né? Com um monte de informações labaliosas. Então, a galera escuta essa palavra mnemosine, você fala, nunca ouviu falar nisso. Você já ouviu, porque quando você fala assim, amnésia, significa que você está sem a mnemosine, você está sem a memória. Então, todo mundo, sem querer, querendo, já ouviu falar nisso. Então, o que os aedos, esses poetas, profetas, aí, ó. Nossa, cara. Isso é muito antes de Matrix, muito antes. Toscanini total, né? Olha com Dolph Lundgren, Dolph Lundgren. Lundgren, o carinha do... o Drago. O Drago do... Como é que é? Do... Rock Balboa. Eu ia falar do Rambo. É. Com R, né? Quase saiu o Rambo. Rambo, Rock. Então, cara, o cara pedia ajuda às deusas também, né? Então, o que ele fazia? Ele falava o seguinte, né? Você pega um Homero, né? No início do canto, ele falava, deusas da memória, né? Me lembrem dos feitos heróicos e tal, dos grandes feitos dos heróis. Me lembrem aqui dos feitos heróicos. Então, o que ele fazia? Ele pedia às filhas da memória, que eram as musas, a inspiração para lembrar da história. Pô. Daí vem a ideia de musa inspiradora. Vem daí, então. Você é minha musa inspiradora. É o que os poetas, profetas tinham que fazer, né? Então, os homéridas, como eles eram chamados, ou os aedos, que eram esses caras que tinham a importante função de decorar a história do povo todo, eles tendo esse poder, né, que o Marcel Detienne, no livro Mestre da Verdade na Grécia Arcaica, vai chamar de palavra eficaz. Por que palavra eficaz? Porque ninguém tinha moral para contestar o que esse cara falava, o que um Homero ou um Hesíodo falava. Por quê? Ele não falava em nome dele, ele falava em nome das deusas. Então, quando ele contava a história de Odisseu, ou quando ele dizia que o rei Mino de Creta era filho de Zeus, ninguém contestava, porque aquela palavra era eficaz, ela falava sobre o que é, o que foi, o que será, e ele era um representante dos deuses na Terra. Então, daí vinha o poder do rei.
O rei era chancelado por um cara que, por não ter a escrita, decorava a história toda. E aí, ele, obviamente, fazia o papel de médium, que é o cara que está no meio. O que é o médium? Que dá origem à palavra mídia também. O médium é aquele que faz a ponte entre os homens e os deuses, ou seja, ele está no meio entre os deuses e os homens. E na Roma antiga, antes do cristianismo, antes do catolicismo, esse chefe que fazia essa ponte entre os deuses e os homens era chamado de pontifex, o fazedor de ponte. Pontífice. Pontífice. E aí dá origem ao chefe dos pontífices, que é o Pontifex Maximus. Então daí vem a história, né? Inclusive tem Heidegger, ele faz uma reflexão muito interessante, né, no livro Ser e o Tempo sobre isso, porque Heidegger, assim como Nietzsche, volta muito, né, nos filósofos pré-socráticos, ele fala o seguinte: por que é interessante você imaginar esse profeta, né, um Homero, um Hesíodo, como poeta-profeta? Ele faz essa reflexão. Ele vai retornar ao termo grego original da palavra poeta, que é o termo grego poiesis, que significa construir, produzir. Então isso é muito interessante, porque quando a gente fala assim, produção das leis, é iuris poiesis, produção do direito. Os órgãos que produzem sangue, órgãos hematopoéticos, né? Então, poiesis é fabricar. Só que ele prefere, em vez de usar a palavra fabricar, ele usa a palavra latina producere. Producere é muito interessante, por quê? Eu não fugi da meada não, tá? Você vai entender tudo agora, você que desengajou aqui no assunto. Ele diz que produzir é pro, que é para frente, e ducere, que é conduzir. Então, produzir significa trazer algo que está atrás para frente. Então, o poeta, ele fazia essa poiesis, essa produção, porque ele traz algo que está escondido à tona. Ele traz a verdade que está escondida para frente, né? Como se fosse uma revelação. E essa ideia da revelação, até do livro do Apocalipse, está diretamente relacionada a Odisseu. Porque Odisseu, na volta para casa, depois que ele foi para a guerra de Troia, ele briga com os deuses, e os deuses, principalmente o Poseidon, atrapalham ele de voltar para casa. Então ele não consegue voltar para casa. E fica lá a esposa dele, a Penélope, lá, aguardando ele, né, fazendo os tecidos ali, a galera, os pretendentes querendo casar com ela. Fazia de dia, desfazia à noite. Desfazia à noite. E o filho dele também, o Telêmaco, lá, né, dizendo, não, meu pai tá vivo. Aí os caras, mas por quê? Ele, não, eu tô escutando a voz dele. Os caras, mas como é que você tá escutando? Tele é longe. E Maco é escutar. O nome do cara é aquele que escuta de longe, porque ele tava escutando a voz do pai, entendeu? Ele não tava metendo caô, ele? Não, segundo a história, né? Ele sabia que o pai estava vivo e defendia essa tese. Tô só mostrando a etimologia, né? A origem dos nomes, que é interessante. Então, segundo essa tese do Marcel Detienne, o que esses poetas profetas faziam? Eles pegavam a verdade dos deuses que estava escondida e traziam à tona. Então, essa duplinha, rei e poeta-profeta, eram invencíveis. O povo não conseguia quebrar esse jogo de poder, porque para quebrar isso eles teriam que brigar com os deuses. Só que o que acontece? Uma tecnologia que foi inventada destruiu esse jogo todo. A escrita. Porque os caras falam, meu irmão, a gente não precisa mais de você, a gente tem a escrita. Então a escrita começou a fazer ruir esse sistema. E aí que surgem os primeiros filósofos. Porque antes de você ter o filósofo, você tinha só o sábio, que é o Sófos. Ele tem certeza que ele sabe porque ele recebe dos deuses. Então ninguém contesta a palavra dele, ou seja, não tem o quê? Democracia, não tem liberdade de contestação, não tem o contraditório, não tem você dar a sua opinião. Não tem opinião, só tem a palavra eficaz. Quando surge a escrita, os filósofos chegam para esse Sófos e falam, olha, você é o sabichão, nós somos amantes da sabedoria, a gente está querendo conhecer a verdade. Então o que eles começam a fazer? Eles começam a tentar achar uma outra explicação para a origem do mundo e a origem das coisas. E que os reis não são filhos dos deuses para quebrar o poder dos reis. A filosofia surge como um movimento político de contestação à monarquia da Grécia arcaica. E aí, dentro dessa filosofia pré-socrática, a gente tem duas linhas que vão se dividindo. Uma linha que a gente pode chamar da linha de Parmênides,